Frio, gente. Frio. 9 graus aqui, pessoal. Olha essa temperatura aqui no laboratório. 9 graus. 9, tá certo? E hoje eu vou bater 20. Sejam bem-vindos ao canal do professor, né? E vamos dar continuidade à parte de répteis 2. Já vimos um? Vimos. Professor, na aula passada o senhor deu a parte de réptil 1? Não, na aula passada a gente fez uma abertura, fez uma pausa, falando sobre aquela pergunta, né? Aquela aula muito interessante que fez sobre a pergunta de: peixes bebem água? Bebem água? Tá? É a nossa pergunta. Isso foi respondido direitinho com embasamento biológico, né? E funcionamento de metabolismo. Hoje, então, nós vamos continuar os répteis, vendo répteis 2. Na parte de réptil, na primeira aula, nós falamos uma apresentação geral, falamos a respeito dos aspectos evolutivos, a origem, né? Falamos a respeito de algumas características em questão, básicas, e falamos também de uma classificação em ordem que esses animaizinhos apresentam seus respectivos representantes. Hoje não, hoje a gente vai ver a parte de sistemas. Sistemas. Professor, pois não. Cadê a sua antena? Pensei que você ia perguntar sobre a matéria, sobre a antena. Não, eu vou pegar a antena. Antena aqui, ó, tá aqui, ó, a antena, tá certo? É que o senhor sempre fica diferente sem antena. A antena tá aqui, ó, a antena, tá certo? Então vamos lá, gente, vamos falar a respeito de tegumento. Depois a gente fala sobre a parte esquelética, a parte respiratória, excretor, nervoso, reprodução e tudo mais. Então vamos lá, prestando atenção, olhando os conhecimentos básicos, para depois você se aprofundar em termos de bio, tá? Enem vestibular, certo? Então vamos lá. Tegumento. A parte de revestimento externo do animal é seca, extremamente seca, espessa, uma camada córnea com escamas, tá? E placas ósseas, tá? Isso formando a parte de epiderme, certo? A derme apresenta células especiais de mudança de cor de alguns, como por exemplo, né, essas células são os cromatóforos, né? Tá? São células importantíssimas, tá? Principalmente para camuflar os animaizinhos e aspecto de mudança de cor, certo? Agora, em termos de glândulas, né, foge totalmente a parte de anfíbios, né? A única glândula que pode, uma das poucas glândulas que pode apresentar no corpo desses animaizinhos aí, é uma glândula de cheiro localizada na parte da cloaca das cobras, certo? A única. Não existe uma pele repleta de glândulas de muco como apresentam os anfíbios, né? Característica dos répteis é a pele seca, com escamas, tá certo? Placas ósseas e tudo mais, tá bom? Certo? Muito bem. Agora, pessoal, já que o revestimento externo desses animais são esses, né? A parte de formação da epiderme e da derme com os cromatóforos. Agora, em termos de esqueleto, de sustentação desses animais, como é que seria, né? O esqueleto é básico, de estrutura óssea. Esqueleto de estrutura óssea, pessoal, faz parte, né? Uma coluna vertebral que apresenta certas regiões, como a nossa, né? A parte cervical, dorsal, sacra e caudais, né? Nesses animais, né? A gente tem a coxigiana, né? No caso desses animais aí, dos répteis, você tem então a parte de vértebras caudais, né? Cauda do animal, tá? E a cobra, as cobras são os animais que possuem o maior número de vértebras, 500 vértebras por coluna. Para você ver o tamanho da coluna vertebral desses animais e o número de vértebras presentes, certo? Então é praticamente óssea a coluna, ou seja, o esqueleto desses animais. Agora, gente, uma observação. Existe um osso no corpo desses animais, um osso chamado de osso transverso. Osso transverso. E esse osso transverso é muito interessante, principalmente em répteis, tá certo? Répteis peçonhentos, como a cobra, né? E esse osso transverso, tá, em cobras peçonhentas, tem uma função muito importante. Quando o animal abre a boca, tá, esse osso transverso, ele empurra, tá certo? O dente que vai inocular o veneno. Então, abriu a boca, o osso transverso, ele joga para frente as
presas dotadas de peçonha para inoculação do veneno em animais peçonhentos. Olha que interessante esse osso transverso, tá? Em cobras peçonhentas. Ó. Então guarda bem o osso transverso. Joga para frente as presas para inoculação do veneno em termos de cobras peçonhentas. Sistema digestório. Então até agora nós vimos o tegumento e vimos também o que, pessoal? A gente viu o esqueleto. Agora, sistema digestório. O sistema digestório ele vai de boca a cloaca, certo? Com presença de órgãos anexos. O nosso sistema digestório vai de boca a ânus, com órgãos anexos. Deles vai de boca a cloaca, todos têm cloaquinha. Então fica lá boca, esôfago bem dilatado, estômago com moela nos crocodilianos, intestino delgado, intestino grosso, finalizando com a abertura da cloaca. Certo? Ok? É muito interessante isso. Finalizando com a abertura da cloaca. E tem os órgãos anexos, né? Glândulas salivares, fígado e pâncreas, no caso desses animais. A digestão é extremamente lenta depois que eles comem. Eles não são de comer muito não, os répteis. Não. Mas quando come aquele bonde, tá certo? Aquele trem enorme, gigante. E a digestão é lenta, vai lento, tá. E o suco digestório deles extremamente fortes, né? Até agindo sobre ossos, digerindo ossos, para você ver a potência do suco digestório desses animais, né? Tá? E um sistema digestório até que terminando em cloaca, até que completo, com órgãos anexos aí para fazer a digestão, certo? Isso em termos de répteis. Estamos estudando os répteis cordados, tá certo? Tá? Vertebrados. Bom, sistema respiratório. O sistema respiratório, pessoal, é exclusivamente, tá certo? Tá? Pulmonar. Exclusivamente pulmonar, presença de pulmões. É muito mais complexo que nos anfíbios, tá certo? Em termos de trocas gasosas. Então, em termos de trocas gasosas, é muito mais complexo do que nos anfíbios e é exclusivamente pulmonar. Agora, um negócio interessante. Vocês já notaram como a tartaruga marinha, principalmente, algumas espécies de água-doce, né? A tartaruga, pessoal, ela fica um bom tempo debaixo d'água, ela é pulmonar, mas ela fica um bom tempo. Por quê? Porque existe uma respiração auxiliar feita por sacos cloacais. Você tá brincando? Velho, você tá brincando? Sacos cloacais nas tartarugas, por isso que elas ficam muito tempo debaixo da água e como oxigênio de reserva, é exatamente nos sacos cloacais. Por isso que ela fica muito tempo debaixo da água. Isso em termos de tartarugas, certo? Muito bem, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, na parte de esqueleto, quando você pega as tartarugas, você vê acima o casco, tá certo? O casco que elas têm. Embaixo você tem um plastrão delas, né? Que seria um sistema de proteção muito grande em termos de esqueleto desses animais. A encolhe a cabeça, fica lá totalmente blindada, ok? Muito bem. Gente, sistema circulatório desses animais. Deixa eu me acomodar aqui. O sistema digestório desses animais, ou seja, circulatório desses animais, é fechado com vasos sanguíneos e coração. Tá certo? Só que aí, pessoal, a circulação, ela é dupla. Dupla. Ela é dupla e incompleta. Dupla e incompleta? Dupla e incompleta. Por que ela é dupla? Porque precisa fazer passar duas vezes para concluir o ciclo de circulação. Nós não, né? Existe o nosso sistema circulatório que passa uma vez pelo coração, depois joga e volta novamente como sangue venoso, tá certo? Sendo oxigenado nos pulmões para voltar para o coração. Eles precisam de duas passadas, tá certo? Duas vezes para concluir o ciclo circulatório. Por isso que eles são dupla e incompleta. Por que incompleta, pessoal? Porque existe uma mistura de sangue arterial e venoso, tá certo? Em ventrículo, né? Então é incompleta, certo? Porque mistura sangue venoso e arterial juntos, né? E também a gente pode considerar que é dupla, porque precisa duas vezes para concluir o ciclo de circulação. Agora, nos crocodilianos,
existem aí 2 átrios e 2 ventrículos, separados de forma completa, tá certo? Existe uma separação ventricular nesses animais, nos crocodilianos, tá certo? Ok? Uma coisa que a gente não pode esquecer, 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Uma coisa que a gente não pode esquecer também, que as hemácias, os eritrócitos, os glóbulos vermelhos dos répteis, eles têm a forma elíptica e nucleadas. Os nossos glóbulos vermelhos não são nucleados, são anucleados, e no caso dos répteis são nucleados como os peixes. Muito bacana você fazer essa prática de laboratório. Você pega hemácias humanas e pega hemácias de peixes ou répteis, manda fazer uma comparação a nível de microscopia com 200 vezes de aumento, você consegue fazer essa observação em termos de atividade de laboratório. Dá para fazer um relatório bom, com fotos e tudo mais, certo? A gente fazia no ARC lá, fazer isso aí. Escola pública também tem laboratório, tá, gente? Sistema excretor. Como é que seria o sistema excretor desses animais, mano? Vocês estão prestando atenção? O professor tá indo, ó. Tá indo. Porque o conteúdo é longo, vocês têm que prestar atenção. Certo? Vamos lá, larga isso aí, presta atenção. Toda aula eu falo a mesma coisa. Né? Aí, já tá conversando. Olha pra mim, cara, esquece a conversa aí. Presta atenção no professor, que é importante você guardar o conteúdo, mano. Bom, sistema excretor. Como é que ele coloca pra fora os restos metabólicos do corpo, tá certo? Eles possuem rins do tipo metanéfros. Esses rins metanéfros, pessoal, tá, de origem embrionária, eles formam os néfrons de filtração de urina, tá certo? Então, rins do tipo metanéfros. Não existe bexiga nos ofídeos e nos, tá certo? E nos crocodilianos. Não existe? Não existe. Então não existe bexiga nos crocodilianos, nos crocodilos de forma geral, e nos ofídeos, que são as cobras, as serpentes, tá certo? E o produto final excretado é o ácido úrico, resultante do metabolismo do corpo desses bichinhos, tá bom? Então sistema excretor dos rins do tipo metanéfros, origem embrionária, que dá origem também na constituição, na formação de nétros e filtragem de urina. Não existe bexiga nos crocodilianos e não existe bexiga urinária, tá certo? Nos ofídeos, que são as cobras, tá bom? Tá? Nos quelônios aquáticos, que são as tartarugas principalmente, né? Não confundir com o jabuti, tá certo? E cágado, mas as tartarugas que são aquáticas, marinhas, existe a mistura em termos de urina, tá? De ureia e ácido úrico, tá? Nesses animais, em termos de excreção, tá bom? Certo? Certo. Muito bem, gente. Sistema nervoso. Como é que seria o sistema nervoso desses animais? Como é que seria o sistema nervoso dos répteis com relação aos grupos anteriores, tá certo? Né? Como, por exemplo, os peixes, né? Os anfíbios e tudo mais. Existe diferença, né? O sistema nervoso, ele possui um telencéfalo, que é uma parte do cérebro, telencéfalo, que é uma parte do céfalo encarregado da parte de coordenação do corpo desses bichinhos e análise sensorial dele também. Esse telencéfalo é bem desenvolvida, com 12 pares de nervos cranianos, certo? Então, o sistema nervoso dos répteis, né, possui o telencéfalo, que é uma parte do cérebro importante, a parte sensorial, é a parte de locomoção desses animais, né, de coordenação e outras funções, na verdade, bem desenvolvida, com 12 pares de nervos cranianos aí, tá? Agora, o que orienta mesmo esses animais, o que orienta mesmo os anfíbios, tá? É o olfato. Olfato. Quem diria, hein? Tá? Quem orienta bem os répteis, eu falei répteis, não anfíbios, os répteis, que orienta bem os répteis, é a parte de olfação deles. Tirando o camaleão, pessoal, que tem uma utilização da visão bem peculiar, tá certo? O camaleão utiliza muito a visão, tá certo? Muito interessante você ver o deslocamento do globo ocular dos camaleões. Os camaleões são lindos, né, pessoal?
tá? Répteis bacana, pequenos e bonitos de se ver pequenos. Algumas espécies, existem aqueles maiorzinhos, né? Tá? Que utiliza muito a visão, tá certo? Para a sua orientação, além do olfato. Certo? Muito bem. Prestando atenção no professor ainda. Vamos lá, pessoal. Reprodução. Os répteis são monóicos ou dioicos? Responde. Professor, eles são monóicos? A maioria deles, 99,9999% dos répteis, eles são dioicos, que significa sexos separados. Cada bichinho, uma casinha. Tá? Não é que nem os monóicos tem uma casinha com 2 sexos, tá? Certo? Então, reprodução, os animais são dioicos, sexos separados, tá? Tirando uma curiosidade que eu vou falar para vocês agora, tirando a jararaca da ilhoa, jararaca ilhoa, que é hermafrodita. Jararaca ilhoa hermafrodita seria então uma parte monóica dos representantes, tá? Hermafrodita. Fecundação interna no corpo da fêmea, desenvolvimento direto sem fase larval, e a maioria são ovíparos. Ovíparos, certo? Tá? Tirando alguns exemplos, né, no caso da sucuri, aquela cobrinha sucuri que engole um boi, certo? Do Pantanal. Eu tive a oportunidade de ver sucuri grande enrolada em rio, pessoal, quando fui fazer um estágio com a universidade no Pantanal, né? Medo até de entrar o dedo na água, tá certo? Ela estava lá quietinha lá, provavelmente digerindo alguma coisa enorme que ela comeu. Mas tirando a sucuri, que é vivípara, a sucuri é vivípara, né? Vivípara, o que é vivípara, pessoal? Nós somos vivíparos? Somos vivíparos, né? A cria, a prole, os bebês sucuris, tá certo? Eles saem de dentro do corpo da fêmea, bonitinho, com a forma definitiva, só crescem no tamanho, são vivíparas como nós, tá? E ovovivíparas podem ser também. E ovovivípara seria então quando o ovo eclode dentro do corpo da fêmea, para o bichinho depois, para o bebê depois, bebê réptil, sair do corpo da mãe, tá certo? Mas a maioria é ovípara. Eles cuidam muito bem dos seus ovos, tá bom? Ok? Olha quanta coisa tem em termos de sistemas, né? Quer recordar? Vem comigo, pessoal. Falamos de tegumento extremamente seco, tegumento com escamas, placas córneas e tudo mais. Falando do esqueleto, que é praticamente ósseo, né? A cobra tem a maior coluna que existe, com 500 vértebras e tudo mais, né? O osso transverso nas cobras peçonhentas que joga as presas para fora. Falamos do sistema digestório desses animais, de boca a cloaca, tá certo? Com órgãos de anexo ao sistema digestório deles, digestão lenta deles, né? O suco digestório dele, o suco produzido na digestão é extremamente ácido, que digere até ossos. Falamos do sistema respiratório, que é exclusivamente pulmonar, tá certo? Tá? Falamos dos reservatórios, dos sacos cloacais que existem nas tartarugas, né? A minha mania que fica muito tempo debaixo d'água por causa dos sacos cloacais, que seria oxigenante reserva, né? Falamos do sistema circulatório, tá certo? Que dividido em 4 cavidades, né? Pode ser dupla e incompleta na maioria, né? Mas nos crocodilianos, tá certo? Existe lá 2 átrios e 2 ventrículos, com sangue totalmente separados, tá certo? Né? Um do outro, as hemácias são nucleadas, formas ovais. Falamos do sistema excretor desses animaizinhos, colocando para fora a parte metabólica do corpo desses animais, né? Os rins de forma de tipo metanéfros, com a formação dos néfros de filtração de urina, né? Certo? Produção de ácido úrico como produto final dos crocodilianos, quelônios, que seriam as tartarugas que vivem em ambiente marinho, já seria ácido úrico mais ureia misturada. Falamos do sistema nervoso desses animaizinhos, né? O telencéfalo, que é a parte do cérebro, coordenação, que é mais com a parte de
coordenação desses animais e também na parte de motora desses animais, tá certo? É importante, com 12 pares de nervos cranianos e tudo mais. O olfato é que manda, né? O camaleão é que manda também a parte da visão. Falamos em termos de reprodução deles, né? Falamos que a maioria é o que, pessoal? Ovíparo. Pode algumas espécies que podem ser vivíparas e ovovivíparas, né? Tá certo? E a maioria são dioicos, certo? Dá para você fazer um resuminho bom aí. Além disso, pessoal, você pode se aprofundar nessa aula aí que dá certo. Tá bom? Certo? Beleza? Beleza. Então, um grande abraço para vocês. Qualquer observação, coloca lá nos comentários. Expanda o canalzinho do professor, tá certo? Para quem precisa de algum reforço, para quem precisa de umas aulinhas extras com conceitos básicos, para depois se aprofundar, tá? Se tiver algum amigo, algum colega, pessoal, já apresenta as aulinhas do professor para o canalzinho do professor ficar feliz aí, tá bom? Um grande beijo para vocês, saúde para você, para sua família e seus amigos. Aí Corinthians, 1-0. Tá certo? Copa do Brasil, palmeirenses, palmeirinha. Muito bem. Deixando o futebol de lado, isso aí é só um beijo a todos vocês. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês.